Meus irmãos, mais uma vez, uma ótima noite. É uma satisfação imensa tê-los aqui para a nossa segunda aula do módulo de hermenêutica do nosso Instituto de Teologia, que é o ITG, né, Instituto Teológico Graça. É com muita satisfação que me encontro aqui novamente com cada um de vocês. Eu quero dar início a essa nossa aula lembrando alguns pontos importantes, né, do que nós estudamos na nossa primeira aula, que foi mais a introdução, né, a definição do que é a hermenêutica e de como nós podemos usar a hermenêutica no nosso estudo bíblico e na preparação das nossas mensagens para aqueles que já são expositores da palavra de Deus. Um outro ponto, né, foi deixado uma tarefinha, mas ao mesmo tempo também já tranquilizei o coração de vocês para não se preocuparem no primeiro momento. Mas já percebi que alguns irmãos já enviaram. Então, fiquem tranquilos, a gente ainda tem algum tempo ainda até o final do nosso módulo para que vocês possam responder essa tarefa. Ok? De repente, se aperfeiçoar um pouquinho mais dentro do assunto. E no final do nosso módulo, eu pretendo passar para vocês uma tarefa mais específica dentro desse assunto que nós estamos estudando. E como já falei desde a primeira aula, é um assunto um pouquinho complexo, é um assunto longo, é extenso. Vou tentar, né, e estou tentando resumir para vocês o máximo possível para destacar aqueles pontos que são realmente mais essenciais, né? Não vou dizer mais importantes, porque eu considero o estudo da hermenêutica importante como um todo, para que a gente seja bom intérprete da palavra de Deus, para que a gente possa realmente não é, é, colocar o nosso entendimento, o nosso conceito de entendimento no texto bíblico, mas que, na verdade, o texto bíblico, ele próprio, né, ele se interprete, ou a Bíblia interprete o texto que nós vamos estudar, para que nós possamos realmente entender o que o autor está nos dizendo com esse texto e não aquilo que nós queremos ouvir. Uma das frases que eu costumo sempre falar em minhas orações e repetir ela nas minhas orações quando eu vou fazer qualquer devocional bíblico, quando eu vou estudar a Bíblia, ou quando eu vou pregar a Bíblia, ou ensinar, eu sempre oro a Deus pedindo a Ele, né, que me dê sabedoria por meio do seu Espírito Santo, para que eu venha compreender a palavra de Deus da forma como ela é e não da forma que eu quero que ela seja. Esse é um aspecto muito importante para a nossa vida. Na aula de hoje, né, na verdade, na aula anterior, na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre o conceito de hermenêutica e a importância da hermenêutica para nós que somos cristãos. Foi mencionado, né, de uma forma rápida, não me aprofundei nisso, mas eu mencionei um pouquinho a definição de hermenêutica e exegese, né, os pontos relacionados entre eles e qual a diferença, né, porque sempre no meio evangélico é muito comum se confundir a hermenêutica com a exegese. São dois termos relacionados, porém não idênticos em sua totalidade. E aquela nossa primeira aula, nós finalizamos ela, né, com o conceito de interpretação da Bíblia dentro da própria Bíblia. Já estudamos alguns textos ali simples, e nós vimos que esses textos, ele pode ser interpretado dentro da própria Bíblia, né, aquele conceito que a maioria dos pregadores usam, e eu gosto muito, é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Ok, meus irmãos, na nossa aula de hoje, né, ainda continuando já de onde nós paramos,
aquela nossa última aula, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a história da interpretação da Bíblia. Mas eu não quero dar muita ênfase na história da interpretação da Bíblia no período anterior à reforma. Eu não quero falar especificamente sobre a hermenêutica no período anterior à reforma, até porque quando nós estudamos um pouquinho da interpretação da Bíblia dentro da própria Bíblia, eu dei já uma pincelada ali de como era realizada essa interpretação da Bíblia no período do Antigo Testamento, certo? Então, falaria um pouquinho sobre a interpretação das Escrituras e como eu disse no conceito da oração, eu gosto muito dos conceitos que Martinho Lutero, o principal reformador da história da igreja, ele acreditava, né? Lutero, ele acreditava que a fé e a iluminação do Espírito eram os requisitos indispensáveis para o intérprete da Bíblia. Lutero, ele assegurava também que a Bíblia deveria ser vista com olhos inteiramente diferentes daqueles olhos que nós enxergamos outras produções literárias. No conceito de Lutero, nós não podemos olhar para a Bíblia ou abrir a nossa Bíblia para examiná-la da mesma forma que nós lemos qualquer outro livro. Então, é esse o sentido de que nós precisamos olhar para a Bíblia. E quando eu estava falando em alguns pontos de alguns conceitos, né, sobre a visão das Escrituras no Antigo Testamento e algumas linhas de princípios e escolas que existiam naquela época, eu mencionei sobre esse ponto de como cada uma daquelas escolas ali, eles enxergavam as Escrituras e como eles enxergam ainda até os dias atuais, certo? De uma forma rápida, ainda mencionei alguns princípios da hermenêutica, e depois eu quero trazer para vocês esses princípios de uma forma mais específica, para que a gente possa aí, mais puxando para o final do nosso módulo, realizar aí uma tarefa aplicando todos esses princípios que eu irei passar para vocês, certo? E com a permissão de Deus, além da história da interpretação da Bíblia, hoje também nós estudaremos sobre a interpretação da Bíblia nos meios evangélicos da atualidade. Como os evangélicos atuais, eles estão interpretando a palavra de Deus. No período da Reforma, especificamente, né, a história da interpretação da Bíblia, no período da Reforma, ele traz uma coisa interessante para a gente, porque para a maioria dos protestantes, né, nós chamamos protestantes, aqueles que são cristãos, protestantes, né, que se desvincularam do conceito do cristianismo católico, que protestaram contra o que a reforma entendeu como sendo heresias da Igreja Católica e que nós ainda acreditamos dessa forma, né, enxergamos à luz da Bíblia as heresias que eram praticadas e por isso somos chamados de protestantes. Mas para a maioria dos protestantes, as práticas hermenêuticas, exegéticas dos reformadores, elas se revestem de uma validade peculiar. Para esses protestantes, ou seja, a maioria deles, essas práticas elas são vistas como a superação dos grandes erros da interpretação da Bíblia na igreja antes da reforma. De modo que elas se tornam como que um princípio de fé e não apenas uma forma historicamente condicionada a realizar a interpretação da Bíblia. É muito interessante a gente olhar para esse ponto, porque segundo Zabatiero, né, e é um teólogo, né, um doutor,
que eu tenho usado muito como base aqui para os nossos estudos, tem a maior parte dessa base aí do livro, realmente de Sabatiero, que são métodos de interpretações da Bíblia, mas ele vai dizer que a validade que se dava aos reformadores, né, e que se dá hoje aos reformadores da igreja, é fruto do sincretismo entre a modalidade protestante e entre a metanarrativa moderna. Em outras palavras, enquanto os protestantes no passado, né, ou seja, no período antes da reforma, no passado eclesiásticos, eles não se preocupavam com a interpretação da palavra de Deus, né? Geralmente ela era aplicada ali na sua literalidade, da forma como eles a enxergavam, e por conta disso, muitos erros de interpretação eles aconteceram no período antes da reforma. Já na modernidade clássica e no mundo pré-moderno, esse já foi um período conhecido como período pré-racional e até um período irracional dogmático, começou a se preocupar um pouquinho mais com essas interpretações, olhar para o que os cristãos do período antes da reforma eles realizaram e as formas como a Bíblia ela vinha sendo entendida, e começou-se então a se pensar mais seriamente nessa interpretação dos textos bíblicos, certo? Então, Sabatiero diz que nós precisamos descrever a hermenêutica nos tempos da reforma como mais um passado na história da interpretação bíblica, sem atribuir um valor especial. Ou seja, para ele, nós não devemos olhar para a história da interpretação bíblica do período antes da reforma com um olhar diferenciado, porque por conta que essas interpretações elas não foram perfeitas. Então, quando nós olhamos com essa mentalidade, né, e aí o meu objetivo também é destacar somente alguns princípios desse período da hermenêutica no período da reforma. Não quero me aprofundar nesse período aqui, né, nessa parte da hermenêutica, porque aí a gente vai ficar estudando muita história e pouca prática hermenêutica, e nós não temos tempo para, de fato, estudar toda a história da interpretação da Bíblia, mas somente dar uma pincelada em alguns e nos principais fundamentos dela, certo? Um dos principais fundamentos da reforma protestante, e a gente tem isso como base até hoje, né, desde quando a reforma ela foi realmente estabelecida, lá no ano de 1500, foi a sola escritura, ou somente a escritura, né, a expressão latina que significa somente a escritura. Esse princípio ele foi uma dupla função, ou ele teve uma função dupla. A primeira função desse princípio de somente a escritura, ela foi até uma função polêmica, na medida em que ela contradizia a doutrina católica romana, a doutrina da comunidade romana. Isso, de fato, foi o precursor ali para os primeiros reformadores que começaram a surgir. Eles olharam para a maneira como a Igreja Católica ela interpretava as Escrituras, e uma das coisas, por isso que a filosofia, ela chama aquele período ali da Idade Média, né, o período dominado pela Igreja, de período das trevas. Por que período das trevas? Porque a Igreja Católica ela ocultava o conhecimento das Escrituras das pessoas leigas, das pessoas comuns, né? Chegaram a dizer que a Igreja Católica ela era a Bíblia era um livro tão santo, tão sagrado, que somente os santos sacerdotes da Igreja Católica poderiam ter acesso a ela. E com isso, eles aplicavam a interpretação que favorecia os seus conceitos e as questões doutrinárias da Igreja. Esse entendimento, né,
e para alguns distorção ali da verdade das escrituras, né, foi o precursor para realmente a reforma protestante. Então, por isso que esse conceito é considerado um conceito moderno, porque quando Lutero surge ali, né, como principal dos reformadores, e ele vai dizer que o que salva o ser humano é as escrituras, e ali ele menciona ali os 5 pilares da reforma protestante, deixando de lado aquilo que a Igreja Católica ela apregoava às pessoas. Isso contradiz a doutrina do catolicismo romano, né, a comunidade da revelação divina na tradição eclesiástica, certo? Ah, um segundo ponto, um segundo pensamento, esse pensamento positivo já, na medida em que fazia com que a escritura voltava a ocupar o lugar de destaque na vida da igreja cristã. O destaque não era mais o sacerdote, né? O centro da fé não era o sacerdote, né? O sacerdote ele não era o dono da verdade e nem o único verdadeiro intérprete das escrituras ali. Então, esse conceito de que somente a escritura de um dos pilares da reforma vai trazer a escritura de volta à centralidade do cristianismo, porque agora os cristãos eles vão olhar o que a escritura diz acerca da fé, e não mais para o que diz a igreja. Outra coisa interessante é que para os reformadores, a doutrina oficial da Igreja Católica havia se desviado do rumo correto. Eles haviam se afastado das Escrituras e se tornaram muito fortes na doutrina. E a partir dali, começou-se, então, a se dividir, a separar a doutrina bíblica da doutrina católica. É isso que os reformadores sempre defenderam, de que a doutrina que a Igreja Católica ensinava naquela época não era uma doutrina bíblica. Então, haviam se afastado completamente das Escrituras, haviam se desviado das verdades aplicadas pelas Escrituras, e os reformadores, então, ali vêm para criticar isso, né? Quem já estudou a história da Reforma sabe das 95 teses ali pregadas ou fixada por Martinho Lutero lá na catedral, certo? Um outro aspecto importante é que um segundo princípio fundamental da hermenêutica dos reformadores foi a afirmação da perspicuidade, ou para ser mais claro, né, a afirmação da clareza das escrituras. De acordo com esses princípios, que é um complemento para o primeiro que eu já mencionei aqui, os reformadores defendiam de que, à medida em que eles afirmavam que qualquer cristão seria capaz de compreender as escrituras, como o primeiro princípio já expôs isso, esse também tinha uma dupla função. Ao mesmo tempo em que ela era uma função polêmica, ela também era uma função positiva. Ok? Outra coisa que eu quero destacar, que eu não consegui hoje conectar para vocês o slide. Mas para a gente, de uma forma geral, ter uma visão panorâmica ali da interpretação bíblica ou da hermenêutica bíblica, eu quero que a gente olhe para isso de uma perspectiva atual, né? Perspectiva da interpretação bíblica atual. Essa visão panorâmica aí, ela vai nos trazer como os cristãos eles olham para a Bíblia nessa atualidade. Nós passeamos um pouquinho pela história da interpretação bíblica, começando pelo Antigo Testamento, e
e passeando um pouquinho ali pelo período antes da reforma, até o que eu quero chegar ao período atual, e nesse período eu quero parar um pouquinho mais, porque de fato é o período em que nós vivemos, ou pelo menos parte dele, né? Desde das origens até nos dias atuais, o protestantismo ele tem que lidar com essa tensão entre a submissão ao governo divino e a atitude crítica contra os governos humanos. E a questão sempre fica como distinguir ambos? Como saber qual governo é humano e qual governo é divino? Se a palavra de Deus diz que é Deus quem institui as autoridades. A reforma protestante, ela apostou no princípio de somente as escrituras como a resposta para essas perguntas. Em pouco tempo, foi percebido a fragilidade dessa defesa, porque alguns começaram a olhar com muito fanatismo e também falharam na interpretação, não conseguiram entender esse fim muito a fundo, certo? Já na história da interpretação da Bíblia no evangélico atual, no meio evangélico atual, já é um pouquinho interessante. A gente tem aqui alguns conceitos que eu quero trazer para vocês. O primeiro deles é a interpretação da Bíblia fora do ambiente acadêmico. Como a Bíblia é interpretada fora do ambiente acadêmico, né? Fora da academia, fora do curso de teologia como um todo. Um desses primeiros conceitos é o conceito fundamentalista da interpretação da palavra de Deus, e isso eu estou trazendo agora para a hermenêutica nos dias atuais. O que os fundamentalistas eles acreditam sobre a interpretação da palavra de Deus? Como os fundamentalistas eles olham a hermenêutica, ou eles enxergam a hermenêutica? Segundo Sabatier, 2016, ele, por fundamentalista, ele diz que é o tipo de leitura que identifica a palavra divina, negando, assim, a sua historicidade e consequente pluralidade. O objetivo da leitura da Bíblia no fundamentalismo é a escuta direta da palavra de Deus, que confirmará, ao final, a aplicabilidade de suas doutrinas. No conceito de Sabatiero, ainda que essa aplicabilidade ou esse texto que os fundamentalistas irão buscar esteja fora do contexto, né? O que eu estou querendo dizer? O que Sabatiero está dizendo aqui? Sabatiero está dizendo que aqueles cristãos fundamentalistas, eles olham para a Bíblia com uma visão de reverência tão grande, né, com uma visão de adoração tão grande, que eles negam a história, eles negam os períodos, as épocas e a diversidade com a qual a Bíblia foi escrita, para fazer com que realmente os textos bíblicos defendam a sua posição doutrinária. Eu discordo, né, de Sabatiero nesse ponto, porque eu não colocaria esse conceito como fundamentalista, porque você colocar realmente a Bíblia como centralidade da sua vida, como a palavra de Deus, e claro que é preciso que se tenha muito cuidado em se fazer isso, porque por conta de quê? Por conta justamente da interpretação, para que não haja uma interpretação equivocada, né? Eu conheci pessoas que tinha medo de interpretar a Bíblia, né? Pessoas, pastores, que ele nas pregações deles, eles eram tão literais ao pé da letra, que ele esquecia que a Bíblia, em muitas passagens, em muitos textos, ela usa também figuras de linguagem, ela usa metáforas, e a pessoa tinha medo de interpretar a Bíblia, porque ele achava que ele estaria distorcendo a palavra de Deus. E foi o que eu falei para ele, uma coisa que o meu professor de método de interpretação bíblica, ele falou para mim, que toda tradução da Bíblia hoje que a gente tem, ela na verdade é uma interpretação de quem o traduz.
né? Quem conhece o grego, ou pelo menos um pouquinho de grego, sabe que o grego ele é uma língua muito rica. E ele vai a, a, trazer inúmeras definições de uma mesma palavra, de um mesmo tema, ou de um mesmo sentido, para situações diferentes. O que no português, o português ele traz somente uma palavra ali que define tudo. Às vezes a gente complementa com a outra palavra, mas no grego são palavras diferentes para determinadas situações. E às vezes, quando você olha para o texto bíblico com essa visão, você começa a perceber que, na verdade, até as traduções da Bíblia que nós usamos, ela tem interpretação do tradutor ali. E aí você olha e você diz assim, olha, mas né, no mesmo lugar aqui, aonde o tradutor aqui colocou quem, a, caberia outra palavra ali, caberia outra situação ali. E um texto muito usado nesse ponto é a fala de Jesus com Pedro, quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz, Senhor, eu amo. Né? E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, ama, tu me amas? E Pedro responde, amo, Senhor. E aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro se entristece. E aí, quando a gente chega na nossa tradução bíblica, a palavra que está sempre ali tu me amas, tu me amas, tu me amas, eu amo, né? Mas quando a gente vai para a língua grega, a palavra amor tem diferentes escritas, né? E uma escrita para situações diferentes. Tem filéu, tem ágape, tem eros. E aí, quando Jesus perguntava de uma forma, Pedro respondia de outra. Não respondia da mesma forma que Jesus tinha perguntado. O fato é que Jesus perguntava, Pedro, tu me amas a ponto de entregar a tua vida por mim, né? E Pedro respondia assim, eu te amo como um amigo. E aí Jesus pergunta de novo, ama-me, né, a ponto de morrer por mim? E Pedro, Senhor, eu te amo como um irmão. E Jesus pergunta de novo, né? E aí Pedro ele vai se entristecer, porque ele sente que ele não estava respondendo da forma que Jesus queria. Então, são esses pequenos entendimentos que faz com que a pessoa não tendo essa ciência, né, essa clareza, acabe muitas vezes interpretando um simples texto bíblico de uma forma muito equivocada. Um outro texto que eu poderia citar para a gente aqui é no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória agora, é o capítulo 14, depois, se não tiver com a Bíblia na mão, me confirme aí, onde Jesus, ele conversando com Pedro e com os demais discípulos, Jesus disse que entrega para ele as chaves do céu. Né? E o que ligares na terra está ligado no céu. E aí, o que acontece? A Igreja Católica entende que Jesus deu a Pedro a chave do céu e é Pedro quem comanda lá, quem entra e quem sai. É Pedro quem manda chuva e é Pedro quem faz a chuva parar. Só que quando nós vamos um pouquinho realmente analisar o entendimento desse texto, aí nós identificamos ali que aquela chave, na verdade, é a palavra de Deus, que Jesus dá não a Pedro, mas à igreja, não especificamente a Pedro. Então, isso para a gente só entender o quanto a hermenêutica ela é importante para a nossa vida. No fundamentalismo, esse conceito mais apegado realmente ao que o texto bíblico diz, né? Mas o objetivo da leitura bíblica no fundamentalismo é a escuta direta da palavra de Deus, que vai confirmar ao final as verdades doutrinárias e morais, né, dos componentes do ideário fundamentalista. Segundo Zabatier, uma análise anterior publicada no Boletim de Teologia da FTL, né, Faculdade Teológica do Brasil, lá no número 29, 1920 e 96, ele destaca as características da hermenêutica fundamentalista. E ele vai dizer o seguinte, que o fundamentalismo ele tem como característica o doutrinismo, ou seja, à medida em que a leitura que se faz a partir de um conjunto de doutrinas e dogmas é conhecido como verdadeiro e sempre vai confirmar o que eles vão defender de suas doutrinas. Uma outra característica, né,
dos fundamentalistas ali seria o moralismo, e, de fato, a leitura moralista desse conceito é uma leitura que vai aplicar, né, na vida do cristão aquela santidade exterior. Eles nem atentam tanto, né, para o interior da pessoa, ou seja, no moralismo, na medida em que uma leitura parte de reforçar o ideário moral da classe média e interiorana dos Estados Unidos da América, defendiam muito esse conceito, né? E isso foi confundido até com a ética cristã em muitos períodos. Uma outra característica ali da doutrina fundamentalista é o espiritualismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na medida em que os textos eles são vistos como inspirados diretamente pelo Espírito Santo, e por isso eles são inerrantes e não presos ao contexto histórico, mas sim presos à vontade de Deus, que permanece da mesma maneira até hoje como era desde o princípio do mundo. E deve ser reconhecido isso na leitura, né, mesmo que estejam plenamente alegóricas. E, por último, uma outra característica apresentada por Sabatier é o individualismo. Quando ele diz que, apesar de afirmar que o sentido do texto depende da intenção do autor, em uma última análise, é a intenção do leitor que prevalece na interpretação, na sua busca de se encontrar o sentido da palavra de Deus para mim. Por que eu falo isso? Os pentecostais, por exemplo, eles são tidos, em sua maioria, como aqueles fundamentalistas da palavra de Deus. A gente olha para um pentecostal, de uma forma geral, todo mundo aponta o pentecostal como um fundamentalista, né, um cristão fundamentalista. Mas a interpretação da palavra de Deus para os pentecostais, para os neopentecostais, esses grupos mais modernos que têm surgido aí, elas têm que se encaixar dentro do ideal doutrinário que eles defendem. Para eles, se não se encaixa nesse ideal doutrinário, então essa interpretação ela não é verdadeira, né? E uma coisa interessante é que, embora não tão recorrente, né, ou não tão corrente nas últimas décadas, as leituras fundamentalistas ainda têm muito lugar no mundo evangélico. Por exemplo, até mesmo na escola, nós precisamos aceitar a ideia oficial sem poder questionar. Quem nunca ouviu aqui na escola a ideia de que as pessoas vieram do macaco? E quem pode questionar contra os seus professores, que até um tempo atrás eram tidos como o dono do saber, que eles estavam errados em sua interpretação e que a Bíblia falava diferente? Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava estudando nos anos finais do ensino fundamental, e em uma aula de ciências, a professora falando sobre o homossexualismo, ela queria defender a todo custo que já existiam pesquisas científicas que comprovavam um terceiro cromossomo no DNA humano. Todos sabemos que só existem 2 tipos de cromossomos que definem o sexo da pessoa, né? XX e XY. O homem tem o cromossomo masculino e o feminino, e a mulher só tem o cromossomo feminino. Então, a gente sabe que quem define o sexo do bebê na hora da gravidez é o homem, né? Porque é o homem que tem os 2 tipos de cromossomos, a mulher só tem o feminino. Mas aí ela quis defender que já existiam pesquisas que defendiam esse terceiro cromossomo, né? E aí eu fui pesquisar sobre esse assunto e descobri que, na verdade, não existe pesquisa nenhuma. O que existe são suposições. Então, mas quando a gente questiona, nós somos logo de imediato cortados, né? Porque até dentro das escolas se defende a ciência ali como a única verdade absoluta.
Se você cita as escrituras, muitos professores vão dizer que não tem como comprovar o que diz a Bíblia, né? Não tem como provar o que a Bíblia diz. Então, é muito complicado esse aspecto. Um outro ponto que eu quero destacar, e eu falei no início, é sobre a hermenêutica não acadêmica, né? A leitura conservadora da Bíblia. Lembra que eu falei sobre a leitura fundamentalista, e eu quero falar um pouquinho sobre a leitura conservadora, mas ainda fora do ambiente acadêmico, né? Essa é a forma de leitura predominante no mundo evangélico. A maioria dos cristãos de todo mundo, quando eles leem a Bíblia, né, ou interpretam a Bíblia, eles fazem isso de uma forma conservadora, ou seja, ela é muito parecida com o fundamentalismo, mas ela se diferencia do fundamentalismo porque ela não afirma categoricamente, né, com afinco, a inerrância das Escrituras. A leitura conservadora não traz essa afirmação, enquanto os fundamentalistas defendem que as Escrituras realmente não contêm erros. Mas os conservadores, eles defendem um outro ponto de vista, que é a infalibilidade das Escrituras, que essas Escrituras, elas não têm falhas, né? Mas isso nas questões de doutrina e fé. Os conservadores, eles reconhecem a historicidade dos escritos bíblicos, mas eles realizam uma espécie de suspensão dessa historicidade quando o texto trata de temas doutrinários, reconhecidos e aceitos de antemão como verdades da fé cristã. Esse é um outro ponto a se pensar, porque para os conservadores, se o texto defende o que eles têm como convicção de fé, como doutrinas, eles aceitam sem questionamentos. Mas, por outro lado, se o texto contraria o que eles defendem em suas doutrinas, então, ou eles recusam essa interpretação, essa hermenêutica e trazem a sua própria visão para o texto, ou eles não dão credibilidade para esse texto. Avançando ainda nas leituras não acadêmicas, existem também as leituras devocionais, e essa parte aí é importante para a gente, porque nós fazemos devocional todos os dias, né? Mas, no conceito de Sabatiero, a leitura convencional ou devocional não é indicada para uma atitude hermenêutica distinta, tanto das fundamentalistas como da conservadora. Mas a distinção ali é realmente da própria leitura. Quando na leitura devocional o objetivo é encontrar respostas de Deus para os problemas da vida diária da pessoa. Muitas pessoas que fazem suas leituras devocionais, elas querem encontrar respostas de Deus para os problemas que elas enfrentam na sua vida, no seu dia a dia. Então, eles leem a Bíblia como se a Bíblia fosse um jornal do dia a dia, para muitas pessoas, e eu não estou generalizando isso. Mas o fato é que eles trazem a mensagem direta de Deus para as suas vidas, para os que leem, né? E o resultado final disso é uma leitura que sempre vai depender do discurso doutrinário específico a qual pertence a pessoa que lê. Por exemplo, se a pessoa é pentecostal, a resposta divina tem que vir em um tom pentecostal. Se for uma pessoa conservadora, ele vai olhar para essa resposta em um tom conservador. E por aí a gente vai, né? Se for progressista, e por aí, e assim por diante. Trazendo para esse ponto, eu sempre questiono nessa questão de interpretação e hermenêutica das escrituras, porque as pessoas sempre têm a mania de dividir, de ser muito dualista nas divisões doutrinárias das escrituras. Para os evangélicos dos dias atuais, só existem duas linhas de cristãos conservadores, né, ou cristãos reformados, que são os calvinistas e os arminianos. E muitas pessoas chegam até mim e sempre perguntam: pastor, o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano?
E aí eu digo, olha, eu não sou nem calvinista e nem arminiano. Eu acredito na verdade absoluta das Escrituras, mas eu discordo em alguns pontos de Calvino e eu discordo em alguns pontos de Armínio. Então, eu não posso dizer que eu sou calvinista, mas que a nossa doutrina, até como Igreja dos Irmãos, tem muito mais relação com a doutrina de Calvino, com o entendimento teológico de Calvino, do que, claro, com Armino, né? Armino nem é levado em consideração. Mas não concordamos plenamente em todos os pontos com Calvino. Ah, outra coisa, em uma meditação pastoral da palavra de Deus, baseada em Mateus capítulo 6, cujo tema do devocional era o estresse, olha o que um pastor ele escreve em o seu devocional. Ele diz que Jesus, em Mateus capítulo 6, nos lembra alguma coisa importante que pertence à doutrina da providência. Mas antes de eu mencionar esses pontos que foi destacado por esse pastor, eu gostaria que algum dos irmãos aí pudesse ler Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Alguém pode ler, por gentileza? Mateus 6, versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que haveremos de com que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Muito obrigado, irmão. Olha só, meus irmãos. Um pastor pegou esse texto e, na sua meditação pastoral, ele fez um devocional e ele usou como tema o estresse. E ele vai dizer o seguinte: Jesus nos lembra alguma coisa importante que pertence à doutrina da providência. Em primeiro, ele diz que nós devemos ter consciência da nossa limitação. Por mais que fizermos, não poderemos fazer tudo, porque somos limitados. Em segundo, ele vai dizer que nós precisamos crer mais em Deus, que ele é Oi, realmente o Deus do Salmo 121. vou perguntar um negócio. Sim, pode perguntar, irmão. É o Daniel. Me diga uma coisa, o senhor tá só falando, o senhor não está apresentando nenhum texto aqui, né, na tela, né? Só aparece para o senhor, Isso, né? isso, é porque eu não consegui conectar o slide dessa vez. Ah, tá. Semana passada eu conectei o slide, mas hoje não consegui conectar. Eu estou com o slide aqui no meu iPad, mas aí eu não consegui, na verdade, eu perdi a peça que eu faço a transmissão dele para o Tá notebook. entendido. Obrigado. Mas aí qualquer coisa, eu envio depois para o Ricardo os slides de cada aula para ele disponibilizar para os irmãos, Tá certo. ok? Obrigado.
Lembrando que os slides, eles na verdade, é um resumo do resumo, né? Eu só coloco nos slides os tópicos da aula. Exato, tá certo. E a maior parte é na fala mesmo. Mas bem, voltando aqui ao assunto, né? Em primeiro lugar, esse pastor ele vai defender que nós devemos ter consciência da nossa limitação, porque por mais que fizermos algo, nós não podemos fazer tudo porque somos limitados. E segundo, ele vai dizer que nós precisamos crer mais em Deus, em que ele é realmente o Deus do Salmo 121, que não dormita nem dorme, que ele está ativo para sempre para o nosso bem. E em terceiro, ele vai dizer que nós precisamos confiar mais. Confiar significa entregar, como bem coloca o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deixando Deus resolver os problemas que nos fogem às possibilidades. Irmãos, ele finaliza dizendo que é preciso, pois, lutar contra o estresse, de modo a evitar as suas terríveis consequências. A doutrina da providência é um excelente antídoto para ele. Usa-se, ou use-a e relaxe. Esse texto foi tirado de uma rédua online. Mas olha que interessante. A relação dos 3 pontos destacados pelo pastor, da sua fala inicial e da conclusão da sua mensagem com o texto que foi lido, há uma hermenêutica profunda realmente do texto ali. Foi analisado o contexto histórico, contexto cultural, contexto gramático daquele acontecimento para que essa mensagem ela pudesse ter sido elaborada. Nós percebemos que houve uma análise superficial do texto e o pastor, claro, ele trouxe a sua interpretação para o texto. Mas nós podemos dizer que essa interpretação é uma hermenêutica? Ela pode até ser, mas não seria uma hermenêutica bíblica, porque a hermenêutica bíblica, como defendia o próprio Calvino, né, o maior reformador, ou o maior exegeta da história da reforma, Calvino concordava que os princípios articulados por Lutero era realmente verdadeiro. Muitos desses princípios defendidos por Lutero, apesar de Lutero e Calvino não serem tão... A palavra que o pastor Bill usaria era amigos, né, porque eles divergiram ali em muitos pontos, mas em outros pontos, Calvino ele concordava com muitas coisas que Lutero defendia. E ele acreditava também que a iluminação espiritual é necessário para aquele que deseja interpretar a palavra de Deus verdadeiramente. E ele considerava a interpretação alegórica como a artimanha de Satanás para obscurecer o entendimento das Escrituras. Esse era o ponto de vista, né? E aquela velha frase que nós defendemos e Calvino já usava na época dele: a Escritura interpreta a Escritura. Essa era a sentença predileta de Calvino, né? E é isso que eu acredito e defendo até hoje. Nós devemos interpretar a Bíblia sempre com a Bíblia. E o que eu falei na aula anterior, para interpretarmos um texto, nós vamos usar outros textos relacionados para defender o que diz, o que aquele texto está dizendo, ou para explicar o que aquele texto está dizendo. Eu gosto sempre, nas minhas interpretações, e na hora de usar textos paralelos, né, ou textos relacionados, nunca se apoiar em um único texto, mas pelo menos 2 ou 3 textos que falem ali sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, porque aí a gente vai até trazer a defesa de um depoimento válido ali, mas para aquele texto, né, para confirmar que o que nós estamos falando não é do nosso entendimento, mas que outras passagens das Escrituras também falaram aquilo que aquele texto está dizendo ali. A leitura neopentecostal é uma outra leitura das Escrituras, dos dias atuais, né, considerada,
a leitura dos dias atuais, essa é um pouquinho mais moderna, vamos dizer assim. Apesar deles reconhecerem que existem dois mundos diversos, é necessário constatar que a leitura neopentecostal, graças ao uso intenso dos meios de comunicação de massa, eles têm encontrado lugar dentro do chamado mundo evangélico. Hoje já ocupa um espaço imenso nesse mundo. E ainda que sejam alvos de muitas críticas e muitas polemizações por parte das lideranças neopentecostais, né, e das muitas heresias que são ali trazidas dentro de suas hermenêuticas, é uma leitura ali que hoje é criticada de todas as formas. Um teólogo está fazendo um curso de mestrando, ele fez uma análise, né, de um conceito neopentecostal, destacando um conceito ali distintivo, que distingue a doutrina neopentecostal em comparação com as leituras mais evangélicas, né? No conceito dele, ou na visão dele, né, a leitura predominante ou coletiva para utilizarmos em uma teologia neopentecostal, né, seria ali eles se apropriam da leitura coletiva, né? Ou seja, normalmente o resultado da leitura neopentecostal da Bíblia é a confirmação da chamada teologia da prosperidade, que mostra uma similaridade às leituras do conceito fundamentalista e também do conservador, mas eles têm um predomínio no discurso ali realmente da teologia da prosperidade e das promessas que eles próprios garantem para o seu público e para o seu povo, né? Para eles, então, a leitura é prática criadora, é atividade produtora de sentidos singulares, de significações, de modos, isso para buscar-se, né, ou irredutíveis, as intenções dos autores dos textos bíblicos, porém, na sua prática, é completamente diferente. Então, eu quero só, né, finalizar essa parte desse contexto histórico, trazendo um pouquinho para a nossa realidade a doutrina da interpretação da Bíblia no contexto atual. E fazer uma pergunta para reflexão. Qual é o valor da leitura acadêmica da Bíblia para a sua vida e para o seu ministério? Nós vimos aqui diferentes tipos, né, de conceitos, de interpretações, diferentes formas que as pessoas elas usam para interpretar a palavra de Deus. Mas qual é o valor da leitura acadêmica, né, daquele olhar mais crítico, daquele olhar mais profundo, daquele olhar mais minucioso da palavra de Deus ou da hermenêutica, tanto para a nossa vida, como também para o nosso ministério? Pense nisso, analise essas falas, para que a gente possa refletir sobre isso, certo? Uma outra coisa interessante, aqui nós entendemos, né, um panorama da interpretação da Bíblia, da hermenêutica, passeando por alguns períodos históricos, e eu tive que resumir, não tinha como realmente me aprofundar completamente nesses pontos, mas nas próximas aulas eu quero que a gente comece a mergulhar na hermenêutica, e eu quero envolver vocês também nessas aulas. Então, a gente vai começar, com a permissão de Deus, a trabalhar de forma prática, de fato, a hermenêutica, né? Mas até aqui, nós estudamos o sentido de alguns termos técnicos, como hermenêutica, como exegese,
análise do discurso, leitura, releitura, são coisas que nós vamos precisar para a nossa prática, ou hermenêutica prática, né? Nós, quando eu disser assim, olha, vamos começar de fato a praticar a hermenêutica em um determinado texto bíblico, a gente vai precisar entender a exegese, a gente vai precisar analisar o discurso do texto, a gente vai fazer a leitura, a releitura. Eu já tive professores de pregações e método de interpretação bíblica, que ele dizia que o leitor, para se familiarizar com o texto, ele tinha que ler o texto pelo menos 20 vezes. E ele falava direto isso. Quando você for preparar um texto para pregar, né, Deus colocar o texto para pregar, e como eu prego sempre de forma expositiva, eu não tenho aquela preocupação, né, de ficar pensando qual é o texto que eu vou pregar no domingo que vem. Eu já sei qual é o texto que eu vou pregar a cada domingo, porque a gente aqui, a gente escolhe um livro da Bíblia que nós queremos estudar e realizamos o estudo sistemático, né? Eu faço pregações expositivas todos os domingos, capítulo por capítulo daquele livro ali, até a gente concluir a leitura de todo o livro. Então, eu já sei o que vou pregar em cada culto. Isso muda, por exemplo, quando eu sou convidado para pregar em uma igreja diferente. Quando eu sou convidado para pregar em um evento, ou quando nós temos eventos na nossa própria igreja. Aí eu vou deixar de lado aquela leitura expositiva ou aquela leitura sistemática que eu estou fazendo, trazendo para a igreja, e vou pregar em cima daquele tema ou tópico, mas sempre de forma expositiva, né? Tem como pregar tópico expositivo? Tem. Eu uso o contexto inteiro que trata sobre aquele assunto, e às vezes até capítulo. Não escolher pegar somente um versículo e fazer uma pregação de 1 hora em cima de um versículo ali, porque a probabilidade de você sair realmente do verdadeiro sentido que o versículo está dizendo, ou de você nem entrar nele, é muito grande. Diferente quando você vai pregar expositivamente, versículo por versículo ali, seja de um contexto ou seja de um capítulo. Ok? Então, para isso, é muito importante fazer a leitura, fazer a releitura, analisar o discurso, analisar a semiótica, e como eu disse, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto gramático, né? O que acontecia naquela época, para que a gente possa, para que o leitor ele possa, de fato, entrar na mente do autor do texto. Esse é o pensamento, que quando você pegue um texto para fazer uma hermenêutica desse texto, você entre não somente no texto, mas na mente do autor que escreveu o texto, né? Você vivenciar, se tornar parte daquele texto, para que, de fato, você possa entender o que o autor ali ele estava querendo dizer com cada uma daquelas palavras colocadas ali, certo? Nós também estudamos sobre a importância da hermenêutica para o estudo aprofundado da palavra de Deus e alguns princípios e técnicas de interpretação usados na própria Bíblia e na história da igreja cristã até o período da Reforma. Fizemos uma visão panorâmica da interpretação da Bíblia no mundo evangélico atual. Pincelei um pouquinho sobre o contexto brasileiro, né, porque esse conceito de pentecostalismo e neopentecostalismo, ele é um conceito já mais brasileiro, né, foi no Brasil que se difundiu aí essa doutrina, já nos últimos 2 séculos aí, século XIX, século XX, né, doutrina pentecostal, ela vai surgir aí em meados do século XIX, e adentrar para o século XX, né? E aí nós temos uma pincelada um pouquinho sobre esse conceito aí. Outra coisa também que nós trabalhamos
pouquinho desse aspectos, é a forma como cada um desses conceitos, né, ainda que de uma forma superficial, eles interpretam a palavra de Deus. E eu acredito, né, e espero que nessa altura vocês já estejam começando a formar na mente de vocês, começando a montar um quebra-cabeça do que de fato é a hermenêutica. Porque a maioria, quando chega no curso, na aula de hermenêutica, né, vem ali com praticamente como um papel branco, né, nenhuma formação, nenhuma ideia exatamente do... O fato é que quando a gente começa a pregar a palavra de Deus com mais frequência, eu não falo de evangelismo, não, eu falo de pregação mesmo, a gente vai ficando mais preocupado com a forma da mensagem que nós transmitimos. Porque uma coisa é evangelizar com a palavra de Deus, né? E outra coisa é expor a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Então, nós começamos a entender que nós temos maiores responsabilidades. E a preocupação de trazer para os ouvintes essa verdadeira palavra, né? E a gente defender o que o lema da Igreja dos Irmãos ali, desde a sua fundação, traz, que é a Bíblia, toda a Bíblia, e nada além da Bíblia, reforça novamente esse conceito de que a Bíblia ela é interpretada pela própria Bíblia. Então fica sempre essa preocupação aí de tudo aquilo que a gente vai defender, né? E assim, tem pontos, e eu já destaco isso para vocês aqui, que a gente não vai conseguir encontrar 2 ou 3 versículos para reforçar o que um versículo está dizendo. Esse é um exemplo disso, é o livro de Judas. O livro de Judas fala que o diabo contendia contra o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Você não acha isso em nenhuma outra parte das Escrituras. Isso é um ponto que foi até motivo de debate para o cânon das Escrituras do Novo Testamento, porque não queriam aceitar o livro de Judas como um livro canônico, por conta que ele não fazia referência a um acontecimento que nos escritos do Antigo Testamento, que já era aceito ali no cânon do Antigo Testamento, não tinha essa menção. Então, foi ponto complicado. Então, eu digo assim, 99% das situações a gente vai encontrar diversas referências com similaridade, relacionadas, para a gente expor. E em outras situações, como no caso de Judas ali, a gente não vai encontrar. Mas o que eu deixo para vocês, até de conselho e também de experiência, e que eu aprendi até com o meu pastor, né, que era o pastor Bill, é que quando se deparar, né, com um versículo bíblico, com um tema bíblico, ou um assunto bíblico, que você não tenha clareza daquele assunto, daquele tema, não expõe, ou seja humilde de dizer, olha, moço, essa parte aqui, esse versículo aqui, eu não consegui entender ele por completo, então eu vou pular esse versículo, vou estudar mais ele, vou perguntar para o meu pastor, para outros pastores que conheço, e depois eu trago para vocês a explicação desse ponto aqui. Até hoje eu faço isso. Como eu prego expositivamente, se eu me deparar com alguma situação, né, de algum texto, algum versículo, que eu não tenho entendimento realmente daquilo ali, eu abertamente eu falo para os irmãos, digo, olha, meus irmãos, eu não tenho resposta para esse ponto aqui, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou consultar outros pastores, meus amigos, outros professores, e aí vou trazer para vocês o entendimento e assuma desses entendimentos, né? O que nós precisamos sempre ter no nosso método de interpretação bíblica, na nossa hermenêutica, é também a humildade de declarar que nós não sabemos tudo, né? Na verdade, sabemos muito pouco. E o estudo da Bíblia, e o estudo da hermenêutica da Bíblia, de outras doutrinas da teologia, ele é infinito, ele não se acaba nunca. Nós estudamos
a nossa vida inteira, porque todos os dias artigos, conteúdos são produzidos em cima disso. Então, por mais que a gente já tenha uma boa base teológica, por mais que a gente já tenha uma teologia própria formada, né, a gente precisa sempre estar ampliando os horizontes do estudo e da pesquisa. E ler livros é fundamental, ler livros. Agora, nesse ponto de livros, eu sempre digo, leiam sempre com um olhar crítico. Não idolatre nenhum teólogo, né? Não tenha nenhum teólogo ali como dono da verdade, porque todo teólogo é humano, ou os que foram humanos. Lutero, Calvino, Wesley, foram homens que, né, tiveram um grande prestígio, um grande conhecimento, usaram a palavra de Deus com muito afinco, mas eles também falharam, eles também erraram. Né? Muitas coisas, você começar a ler os livros de Lutero, as confissões de Lutero, vocês vão ver que mesmo no período pós-reforma, teve muitas coisas da Igreja Católica, do conceito católico, que Lutero manteve ainda nos seus cultos. Muita coisa da liturgia católica continuou, né? Não foi aquela quebra radical ali, como a gente imagina. Então, a gente precisa ter sempre um olhar crítico quando a gente vai estudar e pesquisar assuntos bíblicos dentro do conceito teológico de teólogos. Uma coisa que eu sempre falo é: estude o teólogo para complementar ou para reforçar aquilo que a Bíblia já diz. Não estude o teólogo, ou melhor, não estude a Bíblia para defender o teólogo, né? Estude o teólogo para defender a Bíblia. É isso que eu sempre gosto de falar. Porque às vezes a gente pega um texto bíblico lá e o irmão diz: mas esse texto está falando isso, mas o teólogo Wesley, Calvino, né, interpreta esse texto de uma forma diferente. A gente vai lá e diz: mas a interpretação dele está dentro da Bíblia? Tem textos relacionados que defendam a interpretação desse teólogo? O fato é que o teólogo, por mais considerado que seja ele não pode contrariar o que diz o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então, esse é o meu desejo, de que com o estudo da hermenêutica vocês passem a olhar realmente isso com um olhar mais crítico, com um olhar mais profundo. Amém, meus irmãos? A gente finaliza a nossa aula por aqui, né? Já vai dar 9 horas, e espero que tenha sido uma aula proveitosa, né? Tenha tido um pouquinho mais essa clareza, e como eu disse, já a partir das próximas aulas a gente vai começar a se aprofundar de fato na hermenêutica. Amém?